Olá, meus irmãos, olá, meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Para mim é uma honra e uma alegria dividir com vocês a minha devocional de hoje. E eu quero fazer a leitura do texto que se encontra lá em 1 Samuel, no capítulo 16, o verso 6 e o verso 7, que diz assim: Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como um homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Queridos, as aparências enganam. Existe essa frase e ela é muito verdadeira e nós conseguimos observar isso nesse texto que nós acabamos de ler. O texto que nós lemos é o texto que vai falar de quando Davi foi ungido para ser o próximo rei, para ser o sucessor de Saul. E então, quando o profeta Samuel ele foi a Belém para ungir um dos filhos de Jessé como o próximo rei, ele viu o mais velho, Eliabe, que era o mais alto, o mais imponente, com mais postura. E então ele se impressionou com a aparência dele, com a beleza dele, né, com a força dele. Então ele pensou de prontidão que já havia encontrado o homem certo, mas não era ele que o Senhor queria e o Senhor o rejeitou. Deus lembrou a Samuel que o Senhor não vê as coisas como o ser humano vê, como o homem vê. Porque as pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor ele olha para o coração. Ele nos olha intimamente e internamente. Samuel então perguntou a Jessé se havia mais algum filho dele que não estava ali. E ele respondeu que sim, que havia o seu outro filho que estava no campo, cuidando das ovelhas. Davi ele era o mais novo e não estava naquela reunião familiar. Ele estava no campo cuidando das ovelhas porque ele era um pastor de ovelha. E então Davi foi convidado e o Senhor então o ordenou. Samuel ungiu Davi rei e sucessor de Saul. E nós vemos, querido, que muitas vezes isso acontece conosco. Nós agimos por aparência, nós escolhemos coisas e pessoas por aparências, né? Quantos de nós não somos traídos pelos nossos olhos, por aquilo que nós vemos, que nós olhamos, a beleza exterior, a altura, a imponência. Muitas vezes contratamos pessoas para as nossas empresas para trabalhar conosco pela aparência. Quantas pessoas não têm os seus casamentos infelizes, não é verdade? Só porque escolheu a pessoa para conviver pela aparência. Só por ela ter uma boa aparência, por ela ser bonita externamente. E então ele escolhe esta pessoa para viver com ele simplesmente pela aparência. Mas o texto nos fala, querido, que Deus não nos olha como nós olhamos. Deus não vê o homem como nós vemos. Ele não vê só o exterior, mas Ele vê o interior, Ele vê o que está dentro de nós. Deus não olha, queridos, a nossa aparência exterior. Deus não está nem um pouco preocupado com o nosso exterior. Nós, seres humanos, homens sim, nos preocupamos apenas com o exterior, mas Deus não está nem um pouco preocupado com o nosso exterior. Ele se preocupa sim com o nosso interior. Ele se preocupa sim com o nosso coração, com o que está dentro de nós, com o que tem dentro do nosso coração. Qual é a intenção do nosso coração? É isso que Deus vê. É isso que Deus analisa. Muitas vezes, queridos, as aparências nos mostram algo, mas as intenções do coração são outras totalmente diferentes.
Quantas pessoas fazem caridades, fazem doações, pessoas veem essa ação, essa caridade com bons olhos, mas na verdade o intuito do coração de quem está fazendo é se promover, é ganhar status, é ganhar visibilidade, entendeu? É ganhar curtidas e compartilhamentos. Esse é o intuito do coração e é exatamente isso que o Senhor vê, o que está dentro do nosso coração, qual é a nossa intenção. E nós, muitas das vezes, não nos preocupamos com isso. Quantas pessoas nos elogiam, quantas pessoas nos abraçam na nossa frente, rasgam elogios para nós na nossa frente, mas na verdade no seu coração ela gostaria de nos derrubar, de nos destruir, sabe? O seu coração é isso que ela quer, é isso que ela planeja para nós, mas as suas ações são outra, entende? Então Deus não nos escolheu, queridos, porque somos bonitinhos. Deus nos escolheu não porque nós temos uma aparência agradável, não porque também interiormente nós somos boas pessoas. Deus nos escolheu porque Ele nos amou. Deus nos escolheu com um propósito, com um chamado, com um intuito. E Ele faz da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer. Quantas vezes, queridos, tiramos conclusões erradas acerca das pessoas só porque ela tem uma aparência não muito agradável, só porque ela tem uma cara fechada, nós achamos que aquela pessoa não é uma boa pessoa de se conviver e aí por causa disso nós não temos a oportunidade de conhecê-la intimamente. Nós bloqueamos e não nos permitimos conhecer esta pessoa intimamente e muitas vezes perdemos a oportunidade de conhecer uma pessoa íntegra, de caráter, de personalidade, entende? Por causa da aparência. Eu lembro-me que Deus me deu o privilégio de fazer um mergulho, sabe? Um mergulho com cilindro. E para mim aquilo foi algo esplêndido, porque eu tinha muito desejo de fazer e Deus me permitiu. E no local que nós fizemos já era belíssimo, por cima, sabe, pela superfície. No barco onde nós estávamos, a natureza, a beleza era linda, era belíssima. Mas Deus me deu a oportunidade de mergulhar e aí eu tive a graça de conhecer o mar por dentro, intimamente, sabe? Ali fui no fundo, não muito fundo, né? Mas numa parte mais funda e consegui ver a beleza do mar interno, consegui ver os peixes, várias belezas que tinham intimamente daquele mar. E é isso, querido, que eu gostaria que você analisasse nesse dia de hoje. Com frequência, nós olhamos apenas a superfície das pessoas. Nem sempre temos a calma de ver a beleza interior que há escondida nas pessoas. Assim como há pessoas que por fora são belas, mas por dentro são horríveis, existem pessoas que por fora não são tão belas assim, mas internamente elas são muito belíssimas. Nem sempre nós valorizamos o que Deus valoriza. Mas se nós tivermos tempo e a oportunidade de espiar abaixo da superfície, podemos encontrar um tesouro muito grande. Podemos encontrar algo muito precioso. Que Deus nos ajude a vermos a beleza interior que há dentro de cada um de nós. Que não olhemos apenas para a aparência das coisas e das pessoas, mas que olhemos internamente. Que Deus nos abençoe e que você tenha um dia abençoado em sua presença. Em nome de Jesus. Fique com Deus e até a próxima.